Minha saudação a todos. Aqui quem está falando é o Fabrício Junqueira, corretor de imóveis. Muito obrigado por você estar assistindo esse material que eu estou disponibilizando para vocês aqui no YouTube. Agradeço a audiência e espero que seja de grande valia para você todo o conteúdo que eu vou apresentar, cujo intuito é ajudar você a comprar um imóvel com segurança e tranquilidade. E esse é o nome do nosso web seminário, como você pode ver no título. O objetivo aqui é trazer toda a nossa visão na experiência que nós temos na corretagem, com todos os clientes com os quais a gente já lidou e compilar todo esse conhecimento que nós visualizamos nas diversas experiências que nós temos com clientes que compram imóveis, compilar isso tudo num passo a passo para que você, de maneira assertiva, consiga comprar um imóvel com segurança e tranquilidade. Antes de mais nada, o objetivo desse material aqui, vou ler para vocês, está na tela aí, é ajudar você a seguir um passo a passo para a compra de um imóvel, a fim de que você conheça o funcionamento do mercado imobiliário, evite perda de tempo, de oportunidades e sofra desapontamentos. Porque, afinal de contas, a compra de um imóvel, por mais que seja uma compra, né, em alguns aspectos tenha uma questão de consumir, uma questão consumerista por trás, ela é uma tarefa complexa, não é um simples ato de você como um consumidor, e exige um pouco de atenção e de esforço da sua parte para você fazer essa aquisição de uma maneira assertiva, né, digamos, né? Então aqui o objetivo é fazer esse passo a passo para ajudar você a entender o funcionamento do mercado e conseguir ter sucesso na sua aquisição, né? Então uma outra observação também é que nós não vamos tratar aqui sobre aquela questão se vale mais a pena comprar ou alugar, se vale a pena você financiar um imóvel pelo banco do que alugar um imóvel e coisas desse tipo, né? Então, se você pesquisar aí no YouTube, você vai ver que tem vários vídeos que tratam desse assunto no que diz respeito ao aspecto financeiro, que vai te esclarecer a sua situação específica, né? De repente você é uma pessoa que está só pensando em comprar um imóvel e está buscando material para você se inteirar mais, como é o caso desse seminário, e aí surge a dúvida, né? Pô, vale mais a pena comprar ou alugar, né? Então nós não vamos entrar aqui nessa seara, tá? O objetivo aqui, como está escrito embaixo, na frase de baixo, a intenção aqui é que você que já definiu, né, que comprar um imóvel é a melhor opção para você nesse momento, então para você que já definiu isso, a partir de agora você vai saber qual é o passo a passo a se seguir para que você tenha êxito na aquisição desse imóvel, né? Então, antes de ingressar nesse roteiro, né, para você comprar um imóvel em si, eu queria passar para você uma grande dica, né, que eu diria aí que é uma dica fundamental para que todo o restante aconteça de maneira tranquila. E essa grande dica é você escolher um corretor de imóveis da sua confiança, tá? Ou você ter um corretor ajudando você nessa jornada de comprar um imóvel é uma coisa fundamental, né? E para que você tenha um corretor do seu lado, você precisa ter confiança nele, tá? Então, algumas dicas aí, caso você não tenha um corretor da sua confiança, seriam basicamente essas que eu coloquei, né? Então, você busca informações com amigos mais próximos, se eles podem indicar para você um corretor da confiança deles, alguém com quem eles já tenham tido uma experiência que foi positiva e esse corretor naturalmente possa ajudar você também, né? Um ponto fundamental é verificar se esse corretor tem inscrição ativa no Cresce do seu estado, né? Eu, particularmente, trabalho aqui na cidade de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Então, o nosso conselho aqui é o Conselho Regional dos Corretores de Imóveis da Primeira Região. Então, eventualmente, se você não você que está assistindo esse web seminário, você não está no estado do Rio de Janeiro,
você procure saber se esse corretor aí onde você mora, ele obtém a inscrição ativa no Cresce. Isso é muito importante porque só é permitido você fazer compra e venda de imóveis tendo um profissional do seu lado, se esse profissional ele está habilitado, tem inscrição no Cresce, tá? Pois exercer a profissão de corretor de imóveis é exclusiva de quem é inscrito no Cresce e o conselho ele faz essa fiscalização da profissão justamente para proteger a sociedade de profissionais que trabalhem fora da lei, né? Então, para você também tirar essa dúvida, você pode entrar no site do Conselho de Corretores do seu estado. E aí você também, ao lidar com esse corretor, mesmo ele tendo sido indicado a você, procure saber se ele tem experiência, né, formação, conhecimento do mercado. Acabei até repetindo duas vezes a palavra experiência, mas basicamente é se ele tem experiência, formação, né, se ele, além de corretor de imóveis, técnico em transações imobiliárias formado, se ele tem algum outro tipo de formação, às vezes econômica ou jurídica, e se ele tem também conhecimento do mercado de compra e venda de imóveis, para poder ser o mais assertivo possível em lhe ajudar. E embaixo eu coloquei também aí as principais vantagens de você ter um corretor auxiliando você na compra de um imóvel. O primeiro deles é que terceiriza o seu tempo. Hoje em dia a gente está envolvido com a nossa profissão, com outros afazeres, e como eu disse no início, a compra de um imóvel é uma tarefa complexa. Então, você tendo um corretor de confiança e preparado do seu lado, ele vai terceirizar o seu tempo. Enquanto você está cuidando da sua profissão, dos seus afazeres pessoais e profissionais, você tem lá um profissional, corretor de imóveis, que está ajudando você, terceirizando o seu tempo na busca de um imóvel. O corretor ele tem experiência de mercado e está apto a encontrar as melhores oportunidades para você. Além disso, ele também conhece os preços de mercado da região e ele tem experiência também nas questões fiscais e jurídicas que envolvem a compra de um imóvel, né? Você vai ver mais à frente, quando nós vamos desenvolver aqui o passo a passo, que existe o momento em que você precisa pagar os tributos da compra de um imóvel, firmar contratos com o vendedor do imóvel. Então, o corretor ele tem experiência nessa parte, a despeito de você também contar com um advogado ou com outros profissionais para te ajudar, tá bem? Bom, então vamos agora, finalmente, para o roteiro do que é necessário para se comprar um imóvel, né? Vamos dividir aqui em 5 passos, basicamente. Tá, o passo 1 seria aí a primeira atitude que você tem que ter. Qual é a primeira atividade que eu tenho que fazer para que no final eu consiga comprar um imóvel com segurança e tranquilidade? O primeiro passo é definir que imóvel comprar, né? Às vezes você tem na cabeça que você moraria em qualquer tipo de imóvel, seja casa, seja apartamento, ou que você até mesmo construiria um imóvel, mas é importante você sair desse primeiro passo já com a ideia definida de que imóvel comprar. Isso é importante porque facilita você na pesquisa, o corretor que está te assessorando, ele vai ter plena noção do que você está querendo e vai poder buscar com mais tranquilidade as oportunidades para você e evita o desgaste seu de ver muitos imóveis e ficar sentindo que está andando em círculos, né? Então é importante você definir se você quer comprar uma casa, um apartamento ou até um terreno para construir, né? Se você quer comprar uma casa, você quer uma casa em condomínio ou fora de condomínio? Se você quer comprar um apartamento, você quer comprar um apartamento que seja em andar alto, andar baixo, ou quem sabe uma cobertura? No caso de terreno, você já quer um terreno que esteja pronto para construir, né? O que que significa isso? Significa o terreno já está com a área plana, o seu platô, né, que a gente chama aquela área plana, que já foi feita ali a terraplanagem com um trator, terreno que já está todo cercado, cortado ou até murado, pronto para simplesmente ser feita a construção, ou não há necessidade, ele pode ser até um terreno que tenha árvores e para você vai ser um planejamento a longo prazo, né? E esse imóvel, seja casa ou seja apartamento, tem que ter área de lazer? Para você é fundamental que ele tenha uma área de lazer ou não precisa? Então isso é fundamental.
Outro ponto é em qual é o bairro da sua preferência. Você quer próximo do comércio e dos serviços, numa área mais movimentada, ou você quer uma área mais isolada, com mais privacidade, mesmo que você tenha que fazer um deslocamento um pouco maior para as tarefas do seu dia a dia, você prefere um local mais privativo? Outra questão, você quer um imóvel em rua pública ou em condomínio? Né? A gente já até citou isso ali quando falou da casa, por exemplo. Então é fundamental, nesse passo um, você refletir sobre todas essas questões. E por fim, uma observação que é a seguinte: aconselha-se ainda você definir mais de uma opção de escolha, porque nem sempre há disponibilidade de imediato do imóvel de sua preferência. Então, como é, por exemplo, às vezes você busca um apartamento numa determinada rua e você gostaria de um apartamento num andar baixo, de repente no primeiro andar. Mas aí tá difícil achar apartamento no primeiro andar, naquela rua. E aí você achou naquela rua, de repente, um apartamento no terceiro andar, né? Então, às vezes para você não faria tanta diferença, ou de repente você não achou naquela rua, mas achou numa outra rua, dentro do mesmo bairro, né? Assim como a casa também. Às vezes você queria uma casa que tivesse uma área de lazer já pronta, mas aí você não encontrou, e aí você, em compensação, achou uma casa de um padrão semelhante, mas sem área de lazer, de maneira que você tem como construir uma área de lazer. Então, às vezes é importante você ter um imóvel que é o seu alvo na cabeça, mas você também buscar ter mais de uma opção de escolha para que, caso você não encontre esse imóvel de início que você queria, você ter uma segunda opção. Tá bem? Então, acho que esse passo um a gente já completou bem. Lembrando que qualquer dúvida que você tenha no decorrer desse web seminário, você pode deixar na área de comentários uma pergunta ou qualquer dúvida que você tenha, que eu vou interagir com você sempre que você precisar. Então vamos ao passo 2. Passo 2 é uma coisa muito importante, que é você definir o seu orçamento, né? Qual é o seu orçamento para a compra de um imóvel? Isso é muito importante, por mais que tudo que eu diga aqui pareça uma coisa muito básica, na verdade não é, porque a gente que vive no mercado imobiliário, a gente vê o quanto de pessoas que querem comprar um imóvel que estão sendo guiadas pelo instinto, né? Elas têm um desejo muito grande de comprar, mas não sabem como fazer, e por não saber como fazer, muitas das vezes elas ficam chateadas com o que acontece e desistem de comprar um imóvel, e porque não estão preparadas totalmente para comprar. E um dos pontos principais que faz com que elas não consigam ter sucesso e percam oportunidades é não ter definido bem o seu orçamento. Então, quando a gente fala de orçamento, a gente divide praticamente em duas questões. Quais são elas? Primeiro, é a pergunta que eu faço para você. Você vai comprar um imóvel com recursos próprios? Ou seja, você vai comprar um imóvel à vista? Né? O que envolve a compra de um imóvel à vista? Coloquei alguns pontos aí. Um deles é que isso proporciona um maior poder de barganha, né, de proposta, ou seja, você estando capitalizado comprando um imóvel à vista, você sem dúvida torna-se um comprador muito precioso no mercado. Né? O imóvel é um bem de alto valor, então você, quando tem dinheiro para comprar ele à vista, os vendedores de imóveis, eles têm muito interesse em fechar negócio com você, porque eles sabem que a negociação ela vai ser resolvida, às vezes, em menos de um mês. Então, eles em menos de um mês já vão receber o dinheiro do imóvel e já vão poder tocar os seus projetos. Então, eles com certeza vão estar dispostos a ouvir uma proposta, dependendo do preço que eles estão pedindo e das circunstâncias de mercado, a grande chance de você conseguir um desconto na compra desse imóvel. Né? Uma outra possibilidade também é você considerar a compra de um imóvel que não está totalmente legalizado, como uma forma de uma oportunidade. E o que eu quero dizer com um imóvel que não está totalmente legalizado, né? Para você me entender bem e não ficar preocupado quando eu dou essa dica, né? Um imóvel não legalizado que eu quero dizer para você
Por exemplo, é muito comum aqui no Brasil, aqui na minha cidade de Petrópolis também, você ter uma casa que ela foi feita uma construção, foi legalizada, e posteriormente foi feito um acréscimo nesse imóvel, às vezes aumentou um quarto, ou fez uma outra casa por cima, o famoso puxadinho, né, que a gente diz. E esse acréscimo ele não foi legalizado. Então, esse tipo de situação, por exemplo, inviabiliza uma venda por financiamento. Então, só quem tem recursos próprios para comprar à vista é que pode comprar um imóvel desse. E isso faz com que você, novamente, torne-se um comprador precioso no mercado e o cliente é obrigado a colocar o imóvel num valor abaixo do mercado para que ele consiga obter justamente esse comprador que tem o dinheiro à vista para comprar. Uma outra situação também é, às vezes, um imóvel que está num estado muito ruim de conservação, precisa de muita reforma, né? Esse imóvel ele não aceita financiamento. O banco ele não aprova o financiamento de um imóvel que tem problemas, de repente, de estrutura ou coisa do tipo. Mas você comprando à vista, às vezes até se você tem experiência em construção ou alguém que vai comprar com você que tenha, pode valer a pena como uma oportunidade você investir naquele imóvel, fazer uma reforma, ou fazer uma nova construção naquele imóvel e ganhar depois na venda. Outra questão também importante é quando tem um inventário, né? Você tendo conhecimento jurídico ou tendo ao seu lado uma assessoria de um advogado, você pode analisar se aquele imóvel que eventualmente está com a documentação em inventário, se ele é um imóvel que vale a pena você adquirir, a depender de como está o inventário. Às vezes o inventário está numa fase final e está tudo resolvido no inventário, mas a família que está resolvendo o inventário não tem dinheiro, por exemplo, para pagar o imposto de transmissão. Então você, comprando o imóvel à vista, às vezes consegue uma oportunidade, compra num valor mais baixo e se resolve tudo e você tem a sua escritura no final. Tá bem? E por fim, na questão da compra à vista, você tem que ter atenção para as despesas extras, que é aí o ITBI, né, que é o Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Toda a compra e venda de imóveis há o recolhimento do ITBI pelo município, e essa alíquota costuma ser de 2%. Por exemplo, é a alíquota praticada aqui em Petrópolis. Você também tem as despesas com escritura e com o registro dessa escritura, com RGI. Né? Nós vivemos num país onde a propriedade ela é manifestada com o registro do instrumento de transmissão do imóvel. Então, você não basta fazer a escritura de compra e venda lá no cartório, você precisa também registrar essa escritura na matrícula do registro de imóveis daquele imóvel, para que você faça valer a sua propriedade perante terceiros. E um outro fato também que não acontece que não acontece em todos os lugares, mas acontece em muitos locais, é a questão do laudêmio, né? O Instituto da Enfiteuse, que em muitos lugares você tem uma alíquota de 2,5%. Há locais onde essa alíquota é maior. Aqui em Petrópolis nós temos o caso da família Imperial, que cobra 2,5% de laudêmio nas transações onerosas de imóveis. Então você, ao comprar um imóvel, fazer uma transação onerosa, você precisa pagar 2,5% de laudêmio. Então você tem que considerar essas despesas na compra de um imóvel também. E agora, falando da compra por financiamento, por uma instituição bancária, o que é fundamental você fazer para que você consiga comprar um imóvel por financiamento de maneira correta e que você siga um itinerário que faça com que você não perca oportunidades? Isso é muito importante. A primeira coisa a fazer é uma simulação. Você precisa fazer uma simulação, abrir a conta no banco e aprovar o seu financiamento antes de procurar um imóvel da sua preferência. Tá? E por que eu digo isso? Porque se você não fizer exatamente nessa ordem, você com certeza vai, de repente, por exemplo, você começa a procurar o imóvel e você nem fez a simulação. O que vai acontecer é, de repente, você encontrar um bom imóvel que você quer comprar e aí você
largou atrasado. É como se fosse uma corrida na qual aconteceu a largada e você ficou parado enquanto outros competidores já estão correndo. Então quando você não fez esse passo a passo antes de procurar um imóvel, você achou um imóvel que você gosta e você ainda vai fazer a simulação, ainda vai abrir a conta, tem grandes, mas muito grandes chances de alguém chegar e comprar esse imóvel antes de você sequer aprovar o seu financiamento. Tá? Então é importante você fazer a simulação, você vai na agência do banco da sua preferência, faz uma simulação, abre a conta, faz todo aquele processo burocrático junto do banco para você aprovar o seu financiamento. Tendo o seu financiamento aprovado, aí sim você busca um imóvel da sua preferência. Porque quando você encontrar esse imóvel, você já está com toda a papelada tramitada no banco, só aguardando a documentação desse imóvel para fechar negócio. Tá bem? Outra questão é você definir quanto que você precisará dar de recursos próprios, ou seja, quanto é a parte à vista que você vai ter que dar na compra por financiamento. Né? Então, se você não sabe, a compra por financiamento, os bancos eles não financiam para você 100% do valor do imóvel. Nós temos aí, em média, 80%. Então, os bancos eles costumam financiar no máximo 80% do valor de um imóvel. Então, obrigatoriamente, você, dependendo da sua simulação e do quanto o banco aprovar para você, você precisa ter no mínimo 20% do valor desse imóvel em dinheiro para você dar como entrada, dar como um sinal e o banco financiar o restante, tá bem? Então você precisa definir quanto que você vai dar de recursos próprios. E você precisa também definir se você vai pagar aquelas despesas extras que eu falei ali no pagamento à vista, né? Você pode ver aí o ITBI, escritura, RGI, Laudemio. Você precisa definir se você vai pagar essas despesas extras à parte, ou seja, em dinheiro, ou se você vai financiar junto com o valor do seu imóvel. Isso tudo você pode também definir lá na instituição bancária quando você fizer a simulação e aprovar o seu financiamento. Tá ok? Então esse passo 2 na compra de um imóvel, ele é fundamental que você tenha muita atenção e que realmente prepare o seu orçamento antes de procurar um imóvel, para quando você achar esse imóvel, você já está com tudo mastigadinho e encaminhado para poder fechar negócio, tá bem? É uma questão muito importante, é essa que eu fiz questão até de colocar destacado à parte. Você precisa definir se é necessário vender algum bem que você possua para compor o seu orçamento, tá? Como por exemplo aí um imóvel, um automóvel ou um outro imóvel. Tá? É fundamental que se você precisar vender algum desses bens, que você venda esse bem antes de procurar um imóvel para comprar. Para quê? Para você não nadar contra a maré do mercado. Né? Botei até entre aspas aí. Né? Então é aquela famosa frase, né? Eu só vendo o meu imóvel se eu achar um outro para comprar primeiro. Né? Isso, inclusive, nessa semana, no meu site, o www.junqueiroimóveis.com.br, lá no nosso site nós temos um blog e essa semana eu escrevi um texto falando justamente desse assunto, né? Então, o que que acontece? É fundamental você vender esse bem que você possui antes de comprar um outro imóvel. Por quê? Porque quanto mais liquidez você tiver, quanto mais dinheiro você tiver, quanto mais o seu patrimônio estiver transformado em dinheiro para você comprar um imóvel, mais chances de um bom negócio você tem. Né? Quantas vezes eu já vi clientes nossos que tinham um carro para colocar no negócio ou queriam fazer a famosa permuta, né? Que é colocar o seu imóvel na compra de um outro imóvel. E isso cria muitas dificuldades, porque você tem que conciliar o seu desejo com o desejo daquele cliente que está vendendo o imóvel. E isso fica muito difícil, principalmente se você quiser comprar um imóvel que seja uma oportunidade, que você compre um imóvel num preço bacana, onde você vai ter um lucro considerável lá na frente. Então é muito difícil. Então é altamente recomendável que você venda esse bem primeiro, esse carro ou esse outro imóvel, antes de você comprar um outro imóvel.
Tá bem? Isso é muito importante. Bom, seguindo o nosso roteiro aí, a gente vai para o passo 3, que é buscando e visitando imóveis, né? Então nós vamos partir para a busca dos imóveis e para a visita desses imóveis, tá? Então a gente basicamente já cumpriu aí o passo 1, né, que é definir qual imóvel comprar e em que localidade ali da cidade você vai querer comprar. O passo 2, que é definir qual o seu orçamento. Então você já definiu esses dois passos, agora você vai começar a buscar os imóveis, né? Então vamos falar aqui basicamente sobre o conceito de imóvel ideal, né? Então, às vezes você está ali pensando no imóvel que você quer, já definiu o seu orçamento e você vai pensar no imóvel ideal. Aí, normalmente, é muito comum a gente querer um imóvel que esteja prontinho para a gente morar, né? Um imóvel que esteja todo bonito, todo reformado, na verdade, e de preferência que ele esteja num preço muito bom, né? Então é muito importante a gente não se iludir por esse sonho, né? O sonho do bom, bonito e barato. Então é importante a gente, na busca de um imóvel, a gente ter a cabeça bem aberta e a gente procurar ver o que o corretor chama de potencial. É muito importante a gente ver o potencial do imóvel, né? Às vezes a gente vai visitar um imóvel que ele está até um pouquinho mal cuidado, mas é fundamental você olhar além do que a visão alcança, você olhar o potencial daquele imóvel, tudo aquilo que esse imóvel pode te proporcionar a partir do momento que você morar nele, se você for comprar, né? Então, para isso, você precisa definir quais são as características principais para você poder olhar esse potencial do imóvel. Você vai ter que pesar o que é mais importante para você, quais são as características principais. É a localização daquele imóvel? É de repente um apartamento? Puxa, eu consegui um apartamento naquele prédio que eu queria, né? Essa localização que eu estou falando, a localização específica do imóvel, né? É o estado de conservação desse imóvel que é mais importante para mim. Ah, ele de repente não está no prédio que é a minha preferência, mas ele está num estado de conservação maravilhoso, que é só eu entrar e morar, eu não preciso fazer nada é desse jeito que eu quero, né? Ou de repente a característica principal para você seria a facilidade para você se mudar, né? De repente você está numa situação em que você não pode demorar muito para se mudar, então para você vale mais a pena comprar um apartamento que esteja vazio do que um apartamento que está ocupado por um inquilino ainda, ou que ainda está numa situação que impeça você de se mudar imediatamente. Então, é importante, às vezes, você já definir qual dessas características é a principal para você, porque às vezes é muito difícil a gente conciliar todas elas. Então, se você já tiver em mente qual é a principal para você, isso também ajuda você na compra de um imóvel. E ainda é importante você cogitar, você já trabalhar na sua cabeça, cogitar comprar um imóvel mais barato, né? Às vezes você tem nos seus planos a compra daquele imóvel que às vezes a gente imagina que é o imóvel definitivo. Tem muita gente que pensa isso, vou comprar um imóvel que eu vou ficar aqui até morrer, né? Isso é, inclusive, é uma coisa que é, é até difícil de acontecer. É muito comum as pessoas estarem sempre trocando de casa e às vezes é até recomendável que isso aconteça porque a pessoa está, às vezes, num crescimento de vida que ela vai sempre mudando para melhor de imóvel, né? Então, você, às vezes, é importante você cogitar, de repente, se esse sonho que você tem de comprar um imóvel perfeito, você na prática, no dia a dia, você vê que está difícil, que você cogite a compra de um imóvel mais barato, uma coisa às vezes até um pouco menor, mas que naquele momento vai resolver para você, você de repente não se descapitaliza e ele se torna um degrau para de repente daqui a mais alguns anos você poder partir para um outro imóvel maior no futuro, tá bem? E aí você, definindo esse imóvel que você quer buscar, nós vamos fazer realmente a pesquisa de fato, buscando esses imóveis na internet, né? Então, primeira dica que eu dou para você é você onde buscar esses imóveis, né? Então, antigamente a gente tinha o famoso jornal, né? O classificado do jornal. A gente chegava no domingo, comprava o classificado da cidade e abria aquele jornal e pesquisava os imóveis ali. Hoje não é muito diferente, só que essa realidade ela se transportou para a internet. Você tem aí hoje os portais de imóveis, que são os verdadeiros classificados de imóveis,
que contam com todo aquele aparato de informações, fotos do imóvel, descrição, informações sobre as taxas do imóvel. Tem anúncios que são mais completos do que os outros, né? A gente sabe. Por isso que você tendo um corretor de confiança do seu lado, eventualmente aqueles anúncios que você não consegue identificar, não tem informação, não tem endereço nem nada, aquele corretor vai poder ir atrás da informação para você, né? E o portal de imóveis que eu indico para vocês, né, não tem aqui nenhum tipo de patrocínio nem nada, é apenas como uma dica mesmo, seria o portal Viva Real, que hoje aí é o maior portal de imóveis do Brasil, onde concentra o maior número de ofertas. Aqui em Petrópolis mesmo, nós temos mais de 1.000 imóveis anunciados no portal Viva Real, então ele realmente ajuda muito o comprador a nível de opções. E a outra questão aqui é quanto aos preços dos anúncios. Né? Você, como eu disse, você tendo um corretor do seu lado que conheça o mercado, ele já vai poder te dar uma orientação do que nesses anúncios, o que está caro, o que está acima do preço, o que não está. Mas para você ter uma ideia, pô, como eu sei se esse imóvel está caro ou não? Basicamente, é um raciocínio de bom senso, né? Que é uma comparação, né? Como base para a sua pesquisa. Então, digamos que você queira um apartamento numa determinada rua ou num determinado bairro. Um apartamento de 2 quartos, por exemplo. Então, ao fazer aquela busca, o site vai filtrar para você algumas opções e só de você bater o olho e ver basicamente a diferença de preços entre esses imóveis, você já vai ver uma média. Você já vai ter uma ideia de uma média de preços, vai poder ver o que está caro, o que está barato. Não necessariamente você vai excluir os imóveis que estão mais caros, mas de repente esse imóvel está mais caro por algum motivo. Pode ser que ele esteja num estado impecável de conservação, enquanto o mais barato, por exemplo, precisa de uma reforma gigantesca. Então, essa comparação, basicamente, é o que vai servir para você poder ter uma noção desses preços desses imóveis. E, naturalmente, com o corretor ao seu lado, você vai estar plenamente bem informado. Tá bem? E, seguindo aí, ainda no passo 3, a gente vai falar agora sobre a visita em si ao imóvel, né? Então, depois que você fez aquela busca, você vai começar a visitar esses imóveis em loco. Você vai marcar com o anunciante do imóvel, seja ele um corretor, seja ele o próprio proprietário, você vai marcar para visitar esse imóvel. E aí, durante a visita, a dica que eu dou para você é você olhar detalhadamente o estado de conservação desse imóvel, né? Destaco aqui principalmente as questões estruturais, tá bom? Então, se você vai ver uma casa, por exemplo, é importante você verificar se essa casa está com alguma rachadura, como é que está o estado de conservação dessa casa, tá? Isso é muito importante você já poder ver essas questões em loco na visita, até para que isso também sirva como um complemento de informação no seu orçamento, né? Porque digamos que você visite um imóvel que já tem uma certa idade de construção. Você vai verificar, de repente, já observando que você tem que fazer uma reforma nele. Isso vai entrar dentro do seu orçamento como um valor a você agregar. E também é importante, quando você for fazer essa visita, não digo a primeira visita é para você ter uma ideia, mas você pode marcar uma nova visita naquele imóvel que você gostou e levar alguém da sua confiança, às vezes até um profissional de construção ou de algo do tipo, de elétrica ou de hidráulica, para poder te dar uma opinião. Isso é muito comum, eu já cansei de fazer isso, né, nos imóveis que eu vendi, que eu mostrei, e é totalmente recomendável que você leve esse profissional para te ajudar e dar uma opinião, tá bem? E a outra questão é olhar o entorno. O entorno do imóvel não é a parte externa, né? O entorno do imóvel é a vizinhança. Então é importante você verificar como é essa vizinhança, né? Não que você vai investigar os vizinhos, não é isso, mas você vê se a região onde você vai comprar um imóvel, se é do seu agrado, né? Muitas das vezes aquela região pode ter
algum indício de que tem algum problema da natureza, por exemplo, enchente ou algum histórico de deslizamento, ou às vezes é um local que tem uma região mais perigosa da cidade, você ainda está conhecendo, então é importante você olhar o entorno da região. Não digo só como uma coisa para você descobrir má notícia, mas é para você se preparar. Às vezes também aquele entorno dá um indicativo para você de que a tendência no futuro é de valorização, então também vale a pena investir. O importante é você ter em mente que conhecer a vizinhança ali, o entorno, ir até o final da rua para ver como é que é. Isso é fundamental, tá bem? Agora a gente vai entrar aí no passo 4, né? São 5 passos, como eu disse. E o passo 4, nós vamos falar da documentação desse imóvel agora, tá? Então você já fez, lá no passo 1, você já definiu qual imóvel comprar, em que localidade. No passo 2, você já definiu o seu orçamento, né? No passo 3, você já fez a pesquisa pela internet, já visitou o imóvel, já tirou a dúvida, puxa, e encontrou aquele imóvel que você quer comprar. E o passo 4 é a documentação. Então, quando a gente fala em documentação de um imóvel, a gente fala basicamente desses itens que eu citei aí. Então, o primeiro deles é a certidão de ônus reais. A certidão de ônus reais, ela é, digamos assim, a identidade do imóvel, né? Ali que está todo o histórico do imóvel, toda a cadeia de proprietários, e ali que vai indicar qualquer problema mais grave que tenha no imóvel, ele vai estar citado na certidão de ônus reais. Ele é o principal documento de um imóvel, sem sombra de dúvida, né? Eu não vou entrar aqui em aspectos jurídicos nem nada disso, isso aí seria um assunto para um próximo web seminário. Depois eu me comprometo com você a fazer um web seminário para falar só de documentação de imóvel, mas a gente teve uma atualização recente, que foi a Lei 13.097 de 2015, cujo objetivo, na verdade, ela é uma lei que trata de vários assuntos, mas entre esses assuntos, ele trata da concentração dos atos jurídicos na matrícula do imóvel. Então, qualquer problema, hoje mais do que nunca, qualquer problema que o proprietário do imóvel tiver de dívida ou algum problema jurídico, é necessário que esteja declarado na matrícula do imóvel para que ele surta efeito perante terceiros. Tá? Então, depois, mais à frente, a gente faz um web seminário para tratar só disso. Então, basicamente, a documentação seria a certidão de ônus reais, onde ele vai apontar se há algum gravame no imóvel, o espelho do IPTU, porque o espelho do IPTU, com ele, você tem como fazer a comparação se a área construída daquele imóvel bate com a área declarada na matrícula do imóvel para que você saiba se está tudo documentado. Outras certidões do imóvel, que seria a certidão do próprio IPTU, que é para saber se está em dia com a parte fiscal. Se for um imóvel em condomínio, certidão de condomínio. E se esse imóvel tiver laudêmio, for um imóvel foreiro, como nós chamamos, a certidão enfitêutica. E por fim, as certidões pessoais do vendedor. Embora a lei que eu citei, 13.097 de 2015, concentrou os atos na matrícula do imóvel, é fundamental que você também tire as certidões pessoais do vendedor, certidões de feitos cíveis e de executivos fiscais, para que você possa comprar um imóvel com segurança, né? Então, tudo isso que eu citei, o corretor da sua confiança com certeza vai poder te ajudar, além, é claro, de você também poder contar com a ajuda de um advogado da sua confiança e outros profissionais que possam ajudar também, que estejam assessorando de repente o vendedor, de também acompanharem você nessa caminhada. Por fim, aqui a gente vai falar sobre o fechamento do negócio em si. Tá? Esse também é um tema extenso, que eu também pretendo fazer mais para frente um outro web seminário para tratar passo a passo disso daí. Mas basicamente o fechamento do negócio, assim como foi quando a gente definiu a questão do orçamento, ele se conclui seja no pagamento à vista, seja no pagamento por financiamento. Então, quando a gente fala em pagamento à vista, nós cumprimos todos aqueles 4 passos e chega agora na hora do fechamento do negócio, acabamos de passar
pelo passo 4, que foi o levantamento da documentação, a gente vai fazer o fechamento do negócio da seguinte maneira. Primeiro, estabelecendo uma promessa de compra e venda com pagamento de sinal. Tá? Essa promessa de compra e venda ela pode ser feita de forma particular, não precisa ser feita através de escritura pública em cartório. E por que a promessa de compra e venda com sinal é importante? Ela é importante porque quando a gente chega no momento do fechamento do negócio, existe uma série de custos que são realizados nesse período, como, por exemplo, a emissão das certidões por parte do vendedor e o pagamento dos tributos por parte de você que está comprando. Né? Como eu relatei atrás, você vai fazer pagamento de ITBI, pagamento de escritura, de registro, e dependendo se o imóvel for foreiro, você vai ter que pagar laudêmio também. Então, isso tudo envolve altas cifras e é importante você já ter estabelecido com o vendedor do imóvel, um pré-contrato para que vocês estejam convictos de que o negócio vai acontecer de fato. Então, faz-se uma promessa de compra e venda com sinal, onde você estabelece que você está dando um sinal como princípio de pagamento e que após a emissão das certidões e o pagamento dos tributos, vocês se comprometem a ir até o cartório e fazer a escritura definitiva de compra e venda. E, naturalmente, como eu também já falei mais atrás, você, ao fazer essa escritura de compra e venda, você tem que levar ela a registro para poder o negócio ser plenamente concluído e também seguindo aquele famoso bordão de cartório que está consubstanciado na lei, que só é dono quem registra. Né? Então a gente precisa levar a escritura para registro para que fique tudo resolvido. E no pagamento por financiamento, embora a gente vai seguir praticamente o mesmo itinerário, ele tem uma pequena diferenciação, né? No pagamento por financiamento, você vai também, é importante também você estabelecer uma promessa de compra e venda com sinal, né? Porque existe um prazo para as coisas serem feitas, e aí você, ao fazer a promessa de compra e venda com o pagamento do sinal, você também tem aquele compromisso junto com o vendedor de que o negócio vai acontecer. Porém, essa promessa de compra e venda com pagamento de sinal, é importante ela só ser feita após a aprovação do imóvel no banco. Né? Lembra quando eu falei com você que você, para comprar por financiamento, você precisa fazer a simulação, abrir a sua conta e aprovar o seu crédito? Pois bem, depois que você encontra o imóvel que você quer comprar, você vai apresentar a documentação desse imóvel no agente financeiro, no banco, e aí ele vai fazer a aprovação desse imóvel. E como funciona? Funciona, ele primeiro aprova a documentação do imóvel e depois manda um engenheiro contratado pelo banco para fazer a vistoria do imóvel. Então, depois que esse engenheiro fez a vistoria do imóvel, eles aprovaram totalmente o imóvel e dão um sinal verde para a assinatura do contrato de compra e venda. Aí, nesse momento, você pode sim fazer um sinal. Depois, a segunda etapa é a assinatura do contrato de compra e venda em si, que nada mais é do que a escritura. Porém, como não é feita em cartório, ela não se chama escritura de compra e venda. A escritura pública de compra e venda, quem lavra é o cartório de notas. Então, o contrato de compra e venda, que equivale à escritura, ele é assinado no banco. Porém, depois que é assinado o contrato de compra e venda no banco, normalmente, pelo menos é o que acontece aqui na cidade de Petrópolis, onde eu estou, é só após a assinatura do contrato de compra e venda que ocorre o pagamento dos tributos, o ITBI e, se houver, o laudêmio. Em muitos municípios, o pagamento do ITBI ele vem antes da assinatura do contrato de compra e venda, tá? Então, se for o caso do lugar onde você mora, é comum também acontecer. E aí, após o contrato assinado e os tributos pagos, você vai precisar emitir as certidões e levá-las para registro do contrato no registro de imóveis, porque só com esse contrato registrado é que você vai levar ele registrado ao banco e o banco vai liberar o dinheiro da pessoa que vendeu o imóvel para você. Tá bem? Bom, então com isso a gente encerra esse web seminário. Eu queria agradecer muito aí a sua paciência por ter ficado até o final assistindo, tá bem?
Convido você a entrar aí no meu site, que está na tela, o junqueiroimóveis.com.br. Né? Lá, além dos imóveis que a gente está anunciando aqui na região, tem também lá o nosso blog, nossos contatos, tudo à disposição para você. Convido você a entrar na página do Instagram, também está aí o endereço, Fabrício Junqueira Corretor. Lá tem muito conteúdo de mercado imobiliário, muita coisa bacana. E está aí o meu telefone, que também funciona o WhatsApp nele. E qualquer dúvida que você tenha ou sugestão para a gente tratar aqui no nosso canal, você pode entrar em contato à vontade. No que a gente puder ajudar, estamos à disposição. Eu fico localizado em Petrópolis, no Rio de Janeiro, aqui na região de Araras, que é uma região muito bonita. E lá no meu Instagram tem algumas fotos aqui de Araras que com certeza você vai curtir. Tá bem? Eu agradeço, um forte abraço, siga, curta aí esse vídeo se você gostou, esse web seminário, se inscreva no nosso canal, curta a nossa página no Instagram e eu conto aí com o carinho de vocês sempre, tá bem? Um grande abraço e muito obrigado.